ao Hemato Talks. Eu sou a Natália Zing. E falando um pouco, então, da minha formação, eu sou formada pela Faculdade de Medicina do ABC, fiz minha graduação e minha residência de clínica médica lá. Depois eu vim para Santa Casa de São Paulo, onde eu fiz a residência de hematologia e depois o mestrado. E atualmente eu trabalho na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Agora eu queria apresentar, então, minha colega. Então, eu sou a Thaís Fischer, eu sou originalmente de Belém, fiz estadual do Pará, vim para São Paulo fazer residência médica na Santa Casa, então fiz clínica e hemato na Santa Casa. A gente migrou junto aí para fazer um fellow de oncohemato na sequência e continuei na Santa fazendo mestrado. Tive a oportunidade também de ficar um tempo fora no Memorial Sloan Kettering por um ano fazendo um fellow de linfoma, uma grande experiência de vida. E hoje em dia sou médica, oncohematologista do ACKMA Cancer Center. Então, acho que sejam bem-vindos ao Hemato Talks, sejam bem-vindos às nossas conversas, às nossas discussões, às nossas concordâncias, discordâncias. Participem, ajudem a gente a construir mais um local de discussão. Bom, primeiramente, então, como que nasceu o Hemato Talks? Como que nasceu? Eu sou uma grande consumidora, a Natália sabe, de podcasts. Eu gosto de escutar Cancercast, eu gosto de escutar, por exemplo, alguns que tem do Ash também, o Leonard List, né? Então, eu sou uma grande consumidora há um tempo já. E aí a gente conversando várias vezes no carro, discutindo casos, discutindo artigos, concordando, discordando. E aí a gente falou, por que a gente não abre essas conversas, né? Sim. Por que a gente não abre para outras pessoas para falarem um pouco sobre os pacientes, falarem um pouco sobre os casos clínicos, os sofrimentos, os não sofrimentos, as vitórias, que é o que propulsiona a gente a continuar, concordar e discordar da gente. Sim, acho que assim, então, quem conhece a gente sabe, né, que somos gêmeas e a gente fala todos os dias no carro. E justamente a gente aborda desde da nossa angústia pessoal, quanto também a gente discute as opções de tratamento, a gente discute os artigos, a gente discute as aulas e etc. Então, essa era uma das ideias. Mas também acho que a outra ideia que a gente teve era justamente de aproximar o médico com o paciente, cada vez mais. Porque, assim, a gente consegue trazer um material científico para os pacientes e de uma forma simples, que eles possam compreender, como também trazer o nosso dia a dia como paciente oncohematológico para outros colegas. E aí é igual os estudos clínicos, né? A gente tem os estudos clínicos, os clinical trials, e a gente tem os estudos de vida real. Então, acho que era uma das outras ideias, era realmente de aproximar cada vez mais essa relação médico-paciente. Então, a gente chega a uma parte que a gente queria muito começar, né, do podcast, do Hemato Talks. Sejam bem-vindos. A gente vai discutir um pouquinho do que a gente viveu no ASH, né? A gente foi junto pro ASH 2023. O ASH é um grande encontro de hematologistas do mundo inteiro, com hot topics, né? Ou seja, com tópicos muito interessantes em todas as áreas da hematologia, o mundo, né? Benigna, maligna, coagulação, doenças hereditárias, pesquisa básica, translacional. E uma coisa que a gente tem muito interesse em comum é linfomas, doenças linfoproliferativas. E a gente queria trazer um pouquinho do quais foram as novidades do ASH, né? Para estrear o nosso podcast. O que a gente teve de relevante, e não só relevante do ponto de vista científico, mas o que vai mudar a prática, ou que está trazendo de novo para os pacientes, quais são as novidades que o ASH proclama, né? Então, Natália, começa falando para mim de Hodgkin. Bom, então, eu acho que a ideia é exatamente isso, falar muito de mudanças de paradigma. No Hodgkin, ano passado, a gente já vem, né? Na verdade, a gente já vem vindo com uma grande atualização do Hodgkin. Só para contextualizar, a BVD ficou décadas como sendo o tratamento de primeira linha para o paciente de Hodgkin, independente do estadio clínico. A gente já teve uma mudança com a vinda do brentuximab. E aí, justamente, agora a gente tem um novo desenho de tratamento para os pacientes com estadio avançado, onde seria um braço com o Echelon, né, que seria brentuximab AVD, e no outro braço, o nivolumab com AVD.
O estudo do SWOG já tinha sido apresentado previamente à corte inteira, e agora no ASH a gente teve uma avaliação dos pacientes idosos, que também é relevante. A gente fala que o Hodgkin é bimodal, e a gente acaba esquecendo de avaliar esses pacientes com mais cuidado. Então, nessa subanálise, foi uma subanálise que acabou contemplando um N significativo de pacientes. A gente vê uma maior separação das curvas em sobrevida livre de progressão. Então, aqui a gente tem um ganho ainda maior de sobrevida livre de progressão e muito está atrelado realmente à toxicidade desses pacientes. Então, não só a eficácia em relação às drogas, mas também a toxicidade, e a gente acaba observando no braço exposto ao brentuximab uma maior taxa, não só de neuropatia, que é um evento adverso esperado já, mas também de infecções e sepse. Então, você acaba tendo tanto um maior óbito e também uma maior taxa de descontinuação. E aí, isso acaba separando mais ainda as curvas em relação à sobrevida livre de progressão. Acho que no futuro próximo já teremos a aprovação dessa nova combinação, então, de nível AVD para os pacientes, principalmente os pacientes de alto risco. E aí a gente teve também uma pincelada, também não foi no mesmo trabalho, né, mas sobre nível AVD, sobre fertilidade, que é uma preocupação não nos idosos, mas nos pacientes muito jovens, né, então mostrando que não teve impacto na fertilidade, que é uma coisa muito relevante, porque a gente tem uma população de pacientes muito jovens em que a preocupação com a fertilidade, com a vida reprodutiva é muito importante. E eu queria só adicionar, né, no Hodgkin especificamente, que a gente está se aproximando as curvas, né, de resposta de sobrevida, um platô, né, mostrando Sim. que a gente está chegando muito próximo a tornar essa uma doença quase crônica, né, ou com poucas dificuldades, né, e isso era... Na verdade, uma doença curável, Isso. 100% curável. Isso. Aqui, nesse estudo especificamente do SWOG, a gente tem a combinação com nivolumab, mas a gente também tem outros estudos em combinação com pembrolizumab. A gente sabe que, na verdade, os dois inibidores de checkpoint, eles, em qualquer cenário, mesmo no cenário oncológico, eles acabam tendo, em relação à eficácia e toxicidade, muito semelhante. Então, a gente também tem a combinação com pembrolizumab. Bom, caminhando... agora eu queria passar para um tema sobre os linfomas não Hodgkin e mais especificamente sobre o linfoma do manto, que o linfoma do manto tem sido abordado muito em diversos, todos os últimos congressos sempre tem um estudo bem significativo no linfoma de células do manto. Mas caminhando junto com o manto, sempre tem os inibidores de BTK. E eu queria que você me trouxesse algumas atualizações sobre o tratamento, seja de primeira linha, recidivado, dos pacientes com manto. Então, quando a gente fala de manto, a gente está falando de um linfoma com protótipo, né, indolente, com comportamento agressivo, que também tem várias necessidades não atingidas. Um dos temas discutidos no ASH, que muito me atrai, é a mutação do TP53 no manto, né? É um manto com o TP53 mutado, que é considerada uma necessidade não atendida. Ou seja, atualmente a gente não tem um tratamento ideal e a maioria dos estudos clínicos pivotais, eles excluem essa população por ser uma população de muito alto risco, né? O manto blastoide, o TP53 mutado. Então, a gente tem um estudo dedicado, que é do Memorial, que é da Anita Kumar, que chama BOVEN, que é a combinação de zanibrutinib, que é o IBTK, obinutuzumab, que é o anti-CD20, e venetoclax. A ideia desse estudo é você tratar o TP53 mutado de forma guiada por DRM, ou seja, com droga-alvo, para, em vez de você só tratar destruindo célula, destruindo tumor, você inibir aquelas células, atingir altas taxas de DRM e mantê-las bloqueadas. Então, esse é um estudo que, apesar de... É muito difícil de recrutar, né, paciente. Pacientes são muito graves, é difícil colocá-los no estudo clínico, mas ele é uma população direcionada. E ele atingiu taxas de resposta, overall response, de 96%, com 100% de DRM. Todo ano ele é apresentado no ASH, primeira cohort é 17, agora tem 20, acho que quase 30. E, então, assim, é um estudo que eu acredito que vai guiar o tratamento. A gente provavelmente vai mudar o tratamento do manto TP53. Em relação à toxicidade da combinação? É uma combinação tóxica, especialmente porque combina o anti-CD20, veneto e BTK
com taxas de neutropenia, mas que numa população tão grave é o que se mostra com melhor taxa de resposta. O objetivo principal, o estudo não está publicado ainda, então a gente não tem todos os detalhes de toxicidade, mas é você atingir altas taxas de DRM, porque isso é traduzido em PFS, que no manto blastoide, TP53, é muito baixo. Geralmente acabam sendo toxicidades manejáveis, né? Sim. Não necessariamente levando a descontinuação. Sim. A combinação dos IBTKs com inibidores de BCL2 tem sido cada vez mais exploradas. A gente também teve o estudo do simpático, né? Que foi um late break do ASH, trazendo a combinação, mas já num cenário de recidive refratário. Quer comentar mais alguma outra coisa em relação ao simpático? A gente sabe que o cenário refratário recidivado também é um outro desafio no manto. A gente atualmente só tinha IBTK, monoterapia. Então, agora é uma nova combinação, ainda está aguardando a publicação completa, mas sem dúvida nenhuma surge como uma nova opção de tratamento. E, principalmente, considerando o ASH 2022, em que a gente tem uma tendência ou uma ideia inicial de colocar o IBTK para a primeira linha, essa parece, sim, o caminho para a segunda, terceira linha de tratamento desses pacientes. Sim. Bom, então, ainda seguindo essa grande combinação com esse sinergismo, a gente já tem, né, muito mais dados em relação a essa combinação dos pacientes com LLC. Então, eu queria comentar o estudo do FLAIR. O FLAIR, a gente tem alguns estudos de ibrutinib com venetoclax em primeira linha. Aqui no estudo FLAIR, especificamente, traz uma comparação com RFC, né, com rituximab e fludarabina na primeira linha, em ciclo, para pacientes jovens. Lembrando que aqui eles foram, justamente como a gente tinha o braço do RFC comparador, foram excluídos os pacientes com deleção do 17p. Mas a gente já tem melhores taxas de resposta, melhores taxas de sobrevida livre de progressão e menor toxicidade no braço com drogas-alvas em comparação ao RFC, né? Em comparação à quimioimunoterapia. O que me chamou muita atenção no FLAIR é que o desfecho objetivado, que é a sobrevida livre de progressão, foi atingido muito precoce, né? Então, isso é um dado muito relevante, mostra talvez, e aí eu te lanço a pergunta, talvez a gente sempre tem essa pergunta, o FCR, o RFC, a poliquimioterapia para LLC, tá caindo mais uma vez por terra? Bom, eu sou realmente uma defensora do terapia-alvo. Apesar da eficácia, eu sempre olho para a toxicidade do paciente, ainda mais quando a gente fala de doenças indolentes, né, que ainda são incuráveis. E no RFC, querendo ou não, a gente tem um maior risco de neutropenia, infecção e também de segundas neoplasias, tanto de tumores sólidos quanto de tumores hematológicos, como mielodisplasia e leucemias. Então, acho que realmente, se não for uma questão de acesso, a quimioimunoterapia vai cair por terra. Isso é muito importante, porque no SUS, infelizmente, a gente não tem a incorporação de muitas drogas, né? Então, muito do que a gente fala, infelizmente, ainda não foi incorporado no SUS. Há um movimento de integração do IBTK no SUS, mas, infelizmente, a gente ainda não tem acesso. Isso é um grande problema no Brasil. Sim. Acho que a pergunta que ainda vai ficar para a LLC é sobre o tratamento finito ou contínuo ou então dinâmico, né? Guiando por DRM. A aprovação, por enquanto, no Brasil é um tratamento finito, mas o estudo do FLAIR acaba sendo um pouco mais dinâmico porque acaba sendo guiada por DRM. Acho que isso a gente ainda precisa entender qual vai ser o paciente que vai ter benefício em fazer um finito ou realmente ter um benefício em guiar por DRM. E aí eu acho que mais ainda nos pacientes, essa dúvida vai ficar mais ainda para os pacientes de alto risco. E depois a outra dúvida, que sempre vem quando a gente acaba trazendo as drogas para a primeira linha, é o que fazer depois. Isso é muito legal. E aí eu queria que você comentasse também para mim, da LLC, sobre o Bruin. Bom, então, justamente, a gente pensando em colocar tanto inibidores de BCL2 quanto IBTK na primeira linha, vem o que se fazer depois. No estudo do Bruin, a gente traz, então, o pirtobrutinib, né? Então, é um outro inibidor de BTK, não covalente, aonde, nesse estudo, todos os pacientes já tinham sido expostos a inibidores de BTK covalentes, seja ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib, e poderiam não ter sido expostos a venetoclax. Lembrando que aqui no estudo a gente tem
uma mediana de linhas de tratamento prévio, em torno de 4 linhas de tratamento prévia. Isso acho que não vai ser, ou cada vez menos vai ser a nossa realidade, que a gente vai usar essas medicações de forma mais precoce. E com certeza, então, a gente vai ter melhores respostas. A gente tem aqui uma taxa de resposta completa em torno de resposta global em torno de 90% dos pacientes. E isso, com certeza, a gente vai ter uma resposta ainda melhor quando for ser usado de forma mais precoce. Mas sim, cada vez menos essa necessidade não atendida, ou cada vez mais essa necessidade não atendida vai se tornar atendida. E duas coisas que eu queria lembrar de LLC, até porque a gente fala muito de tratamento para LLC, né? Muito, traz atualizações, traz novas oportunidades de tratamento, novas drogas mais seguras, menos efeitos colaterais. Duas ressalvas que eu gostaria de trazer. Uma, que a maioria dos pacientes de LLC não vai precisar de tratamento, né? Então, isso é muito importante, que a despeito da gente discutir muito tratamento, a maioria vai ter bom prognóstico, vai ter só segmento clínico, laboratorial, é um diagnóstico que cai no que a gente já conversou sobre observação ativa, que é watch and wait. Então, assim, é muito importante que, a despeito de muito ser discutido a LLC, o tratamento é uma doença indolente, a grande maioria dos pacientes não será tratado ao diagnóstico. E a outra coisa que eu queria falar, que você ressaltou sobre droga-alvo, é que tem um trabalho recente também, que foi ressaltado no ASH e publicado recentemente na Blood, que fala sobre reconstituição imune com o uso de drogas-alvo, né? Então, a gente começa o tratamento da LLC querendo destruir tudo. E isso, a gente destrói célula neoplásica, destrói o microambiente tumoral. E aí a gente evolui no tratamento para droga-alvo. E quanto mais a gente trata com droga-alvo, menos a gente atinge esse microambiente, que são as outras células de defesa. E o papel delas é muito importante, né? Até porque uma das principais causas de óbito no paciente com leucemia linfocítica crônica é a infecção. Com certeza. Então, inclusive, a infecção é uma manifestação, né, da atividade de doença. O paciente começa a progredir da doença, ele pode infectar mais, ele pode ter hipogama, que é seu trabalho, até depois a gente pode comentar. Então, você agir de forma específica de droga-alvo, você também está tratando esse microambiente, deixando esse microambiente mais saudável. É algo muito interessante. Bom, a gente sempre fala, e acho que tem sempre essa frase, né, na hematologia, necessidades não atendidas. E entrando, então, na caixinha de necessidades não atendidas, ou então de grandes desafios da hematologia, queria passar agora para a gente falar sobre infiltração do sistema nervoso central, que faz seus olhos brilharem, como também os linfomas de célula T. Então, eu falo sempre que talvez eu goste de sofrer, né? Porque eu gosto das necessidades não atingidas, né? Então, ou mais difícil. Então, infiltração do sistema nervoso central, a gente teve um trabalho muito interessante no ASH, que realmente faz meus olhos brilhar, porque antes se tratava linfoma do sistema nervoso central com radioterapia. E retomando a ideia de porque eu trouxe podcast, tem um podcast que eu escutei do Cancercast, que é da Kate Kinowski. E eu escutei, e é muito legal porque é uma conversa também, e ela fala por que ela foi estudar sistema nervoso central. E ela falou que ela começou a estudar sistema nervoso central porque ela herdou um ambulatório em que todo mundo era um paciente de sistema nervoso central e todos eles chegavam de cadeira de rodas sequelados de radioterapia. Uhum. E aí o objetivo dela de vida, ela era mudar essa perspectiva. Era mudar essa perspectiva. Então, eu acho que talvez seja o mesmo caminho, porque que eu gosto tanto do sistema nervoso central. É para cada vez irradiar menos os pacientes. Então, eu realmente sou uma grande defensora de quimioterapia, não radioterapia. Os protocolos do Matrix, que são o protocolo italiano, com Tiotepa. E tudo, para evitar cada vez mais radioterapia, porque a gente sabe que a radioterapia no sistema nervoso central, ela é sequelante, síndromes parkinsonianas, demências e tantas outras coisas. E aí, a gente tem um novo paradigma, porque assim, quando você responde muito bem no tratamento com quimioterapia, vai muito bem, os pacientes respondem, mas aquele paciente que recai, não tem muito o que oferecer, né? Os estudos são pequenos, com lenalidomida e ibrutinib, mas agora a gente tem um estudo muito maior, com 88 pacientes com linfomas em sistema nervoso central. Dentre esses, a minoria era primário, a maioria era secundário, submetidos a 3 linhas de tratamento, 3 a 4 linhas de tratamento, ou seja, realmente pacientes extremamente politratados, em que o CAR-T, tanto o Axicel quanto o Tisacel,
mostrou-se efetivo com uma taxa de resposta em torno de 30%, né? Resposta overall response em torno de 50%, respostas completas em torno de 30%. Então, vejo pacientes extremamente tratados, mostrando que o CAR-T ele é efetivo. Existe um medo muito grande de fazer CAR-T em sistema nervoso central por causa das ativações em sistema nervoso central, né? Ou seja, CRS, que é a liberação de citocinas, ICANS, que são os sintomas neurológicos. E esse trabalho, ele mostra a viabilidade, reprodutibilidade, né? Não é um estudo clínico randomizado, é uma coorte de pacientes. E ser factível de uma necessidade não atingida. Então, temos mais uma alternativa. São sempre excluídos, né? Sim. Os estudos clínicos sempre acabam excluindo essa população. E do T, linfoma T? Então, o T, eu acho que... eu fico muito feliz de falar de T. T também é uma outra necessidade não atingida. Eu sempre falo, quando a gente vai dar aula de T, que enquanto a gente está brigando aí por 30% de refratário primário de difuso, né? De 15% a 30%, os pacientes que não respondem, segunda, terceira linha, o T, a gente tem uma taxa de resposta em primeira linha de 50% a 60%, ou seja, é muito maior os pacientes com necessidade não atingida, tem pouquíssimas drogas para resgate. Sem contar que o T acaba indo sempre no caminho do B, né? A gente aprende com B e aí traz essa ideia e tenta reproduzi-la para o T. E por que é assim? Porque são linfomas raros, são linfomas de difícil diagnóstico, em que o diálogo patologista e hematologista é extremamente importante. São linfomas em que a epidemiologia viral é extremamente importante, dentre elas o HTLV, né? E aí a gente teve a sorte, você também, de participar do Registro Brasileiro de Linfoma T, que virou algo muito maior, coordenado pelo Dr. Chiattoni, nosso mentor, que reuniu os dados junto com a América Latina, e que eu tive o privilégio de ser a voz só, de apresentar no ASH, no oral, os dados da América Latina, mostrando que a gente tem uma especificidade, né? Então, a gente mostra que o linfoma T, o principal subtipo é o linfoma de células T periféricas, mas o segundo subtipo mais comum na América Latina foi a TL, que é a leucemia linfoma de células T do adulto relacionada a HTLV. E veja como dói isso, né? Porque a ATL é uma doença driven, ou seja, que se manifesta pelo HTLV, e o HTLV é uma doença viral transmitida, na sua grande maioria... Vertical. Materno-fetal, em que a gente não tem testagem, inclusive, no teste do pezinho. Não se faz teste no pré-natal. No pré-natal, então, justamente para definir a amamentação. Então, é o subtipo mais comum, é o subtipo de péssimo prognóstico, né? Então, o terceiro subtipo na nossa corte é o anaplásico, mas a gente tem como segundo subtipo uma doença totalmente prevenível, né, do ponto de vista. Existem inúmeras discussões sobre isso, inclusive do não aleitamento, mas assim, com taxas em alguns países da América Latina chegando a 60%, como o Peru, né? Não, e acho que assim, inclusive para a gente poder evoluir no tratamento, que no final, o final da linha, a gente precisa, na verdade, conhecer melhor a nossa população. E conhecer justamente essas especificações, essa heterogeneidade que a gente tem geográfica. Então, a gente precisa conhecer melhor a nossa população para, assim, poder desenvolver e melhorar nas outras áreas, seja do diagnóstico ou seja do tratamento. E ser uma voz dar representatividade para toda a América Latina, né? O que eu senti era que todos nós nos sentíamos lá, né? Como grupo, parte, né? Como grupo. E conhecimento é poder mesmo, como você falou. Ter conhecimento do que a gente tem é a melhor maneira da gente desenhar, inclusive, estudos clínicos futuros, né? Sim. Então, foi um trabalho que a gente apresentou. Teve também a subavaliação de sítios extranodais, né? Como preditores, que a gente apresentou no pôster, mas é um trabalho que a gente tem muito orgulho e que tem pretensão que tenha mais frutos também. Bom, e para finalizar, com o nosso grande rei dentre os linfomas, o difuso de grandes células B. Querendo ou não, é o subtipo mais frequente. É o subtipo mais comum dos agressivos, é o subtipo que todo mundo escutou falar já, né? Pelo menos, além do Hodgkin. E que, assim, também foi outra doença, né? Então, fechando o nosso ciclo, igual como o Hodgkin, que ficou décadas com a BVD reinando, agora no difuso 20 anos. O R-CHOP. Ficou também décadas e tentando ser derrubado várias vezes. Inúmeros trabalhos. Ano passado, assim, esses últimos anos tem sido bem relevante pro difuso, porque a gente já tem mudado desde a primeira linha, com POLA, como também os pacientes subsequentes, os elegíveis ao transplante, mas os não elegíveis ao transplante,
que novamente era O CAR-T, né? Que vem aquela necessidade não atendida. E agora a gente tem tanto novas drogas, como também o CAR-T como uma opção curativa para esses pacientes. Mas temos ainda um grande dilema com as novas drogas vindo em relação a CAR-T e bispecífico. Qual é a sua opinião? Eu acho que quanto mais melhor, né, para difuso, porque assim, a gente trata muito bem o difuso grande células B, mesmo com o R-CHOP, é difícil bater o R-CHOP, porque o R-CHOP é muito bom, né, ele cura 60 até 70% dos pacientes em primeira linha, então é difícil bater uma droga que é muito efetiva, por isso tantos outros esquemas não conseguiram. Hoje a gente tem o melhor, a gente não sabe exatamente onde a gente vai posicionar o polatuzumab, para qual perfil de pacientes a gente está entendendo um pouco melhor. Precisa ter um subgrupo? Sim, não? Exatamente. E isso foi alvo, inclusive, de alguns trabalhos, inclusive um trabalho japonês, que tentando definir o perfil, para quem é melhor o polatuzumab, se a taxa de expressão é boa ou não. Mas o problema era aquele paciente que não... O paciente que recaía, ele era ainda candidato ao transplante, mas o paciente que era refratário primário, ou seja, que recaía em até 6 meses do final do tratamento, ou que nunca tinha respondido, essa era definitivamente uma necessidade não atingida, né? Que não tinha sido elucidada. Aí vem o CAR-T como mudança de paradigma para tentar resgatar esses pacientes expostos a 2, 3 linhas ou que não eram candidatos ao autólogo, em que ainda tinha um burn de doença muito grande. A gente consegue executar no Brasil e aí a gente começa a ver os bioespecíficos que são, para alguns, uma evolução do CAR-T, para outros, uma concorrência ao CAR-T, né? Então, isso também a gente ainda está definindo adequadamente a sequência das peças. São drogas excepcionais, uma tem uma dificuldade muito maior de logística, né, de você executar, mandar o linfócito para fora, parece um pouco ficção científica para quem não é da área, né, que a gente coleta o linfócito, manda para outro país, ele volta no nitrogênio líquido, a gente infunde uma célula que foi transinfectada por um vírus, ou seja, modificada geneticamente. Ao passo que a gente tem uma outra droga que vai vir na caixinha do remédio mesmo, que vai ser mais fácil, que vai... Exatamente. Que vai fazer o encontro da célula T, que é o maestro, com a célula tumoral, né? Então... lembrando que as duas são terapias redirecionadoras de linfócito T. Exatamente. Então, eu acho que elas vêm, a gente não sabe quem que vai vir depois. Eu provavelmente acho que o CAR-T vai ser para um nicho específico aí de pacientes por causa do acesso, que o bispecífico a gente não vai ter um problema menor de acesso, mas eu acho que são drogas de logística, né? Exatamente, muito eficazes. A sequência adequada a gente ainda não sabe, que vai usar primeiro bispecífico, depois CAR-T, depois bispecífico. A gente justamente teve uma comparação indireta, não é? Um trabalho de comparação indireta. E, na verdade, eu acho que o intuito do trabalho não era nem avaliar a resposta, porque esses trabalhos de avaliação indireta acabam tendo diversos vieses no meio. Mas acho que a ideia é ser mais provocativo mesmo. A gente não tem nenhum estudo head-to-head. Esse estudo aqui, ele comparou epcoritamab com Tisacel. Então, era mais ser provocativo de qual vai ser essa resposta. Mas essa resposta, infelizmente, a gente ainda não tem. Parece que talvez a Epco tenha um desfecho um pouco melhor nas curvas de sobrevida, em taxas de resposta, mas realmente essa resposta a gente ainda não tem. E fica aí para o nosso aprendizado. Eu tenho um adendo, que a gente tem, apesar de a gente discutir muito epcoritamab, bispecífico de uma maneira geral, e CAR-T, a gente tem uma população que não vai ser candidata a nenhuma das duas, né? Que não vai conseguir fazer tratamentos de alto impacto. E aí a gente também teve um trabalho no ASH, que é o tafasitamab com lenalidomida, que entra aí com uma possibilidade para os pacientes que são mais frágeis, mais idosos, que também a gente não tinha alternativa para tratar esses pacientes, a não ser drogas metronômicas ou adaptar o tratamento de alta intensidade para eles. Então, aqui é um anticorpo monoclonal com a lenalidomida, mostrando não brilhantes taxas de resposta, mas mantendo respostas duradouras. Só porque é um tratamento contínuo. Exatamente. E aí também fica a outra pergunta ainda que a gente vai aguardar a resposta, é justamente tratamentos contínuos em doenças agressivas, Sim. né? Que era algo que a gente não usava antigamente. E agora vindo. Então, acho que essas respostas ficam ainda pairando e a gente vai precisar de outros eventos para solucioná-las. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, o ASH é um grande encontro, é um borbulho de informações, de acontecimentos, de reflexões, de discussão.
E eu acho que todas as vezes que a gente aproxima prática de ciência, a gente melhora, né? E eu falo sempre isso. A pesquisa clínica, apesar de ainda culturalmente não ser tão difundida no Brasil, ela vem como solução para pacientes que não têm necessidades não atingidas e respostas para muitas coisas. Então, a cultura da pesquisa clínica, que é muito forte lá fora, cresce aqui dentro, mas ela vem para a gente provocar justamente não o comum, o fácil, o tratável, vem para trazer resolução para problemas. Eu acho que o ASH é isso, um pouco esse encontro, essa discussão, buscar respostas para o que não tem, melhorar o que já tem, né? Então, esse encontro, sem dúvida nenhuma, tem meu coração, né? E faz sempre a gente estudar muito, refletir e se questionar as nossas próprias verdades. Eu sempre, quando eu comecei a fazer medicina, eu achava que as verdades eram absolutas. Eu falava, o coração sempre vai ser coração, o intestino sempre vai ser intestino. E o que eu nunca vou mudar nada, é soberano. Mas o que eu mais descubro todos os dias dentro da medicina é que as verdades são tão transitórias ao ponto de em meses a gente poder mudar de opinião. E cada vez mais, né? Então, cada vez tem sido mais dinâmica essas mudanças. Bom, sendo assim, então a gente encerra o nosso pós-ASH em doenças linfoproliferativas. Eu acho que tem não sei se alguém teve mais, se alguém quiser contribuir com a gente também, alguma demanda, alguma inquietude, acho que seria legal. Com certeza. Dividir, comentar com a gente e a gente tá pronto para os próximos, né? Próximos eventos. Até mais.